Olá, seja bem-vindo à Redação Nota 1000 Passo a Passo. Nessa aula nós vamos falar sobre repertório sociocultural e como ele é importante para elevar sua nota na redação Enem. Então, venha com a gente. Oi, seja bem-vindo, eu sou a professora Larissa e estou aqui para ajudar você na sua preparação para o Enem. Outro uso para repertório é usar fatos históricos. É uma argumentação por alusão histórica, né, que vai fazer com que a sua argumentação fique bem mais recheada, bem mais carregada. É interessante que você entenda o seguinte: usar um fato histórico, ele pode ser muito bom para sua redação, exatamente porque vai fazer essa relação aí através da história. A sua argumentação ela vai ter essa base, né? Você pode tirar uma coisa que aconteceu na realidade, diferente do que a gente estava vendo até agora, que era tudo ficcional, tanto filme como série como livro, tudo ficcional. Agora não. Quando você faz essa argumentação por alusão histórica, você está pegando um fato que aconteceu de verdade em um determinado local com determinadas pessoas. Porém, você não pode ir muito longe nessa argumentação, nessa alusão, para tentar fazer uma amarração com a sua argumentação de uma forma assim, sem pé sem cabeça, vamos dizer assim. Eu lembro que uma vez eu vi uma redação, só para vocês terem um exemplo, que o candidato ele fazia assim, ele queria explicar por que as crianças hoje em dia são submetidas a muita publicidade, a muita mídia, e aí ele pegou um exemplo no Renascimento sobre as crianças que cantavam em corais. Então, ele pegou um fato histórico para basear a argumentação dele, mas não tinha relação, você tinha que fazer uma divagação muito grande para entender por que ele foi lá no Renascimento para dar um exemplo aqui pra gente, né? Então, isso só para vocês entenderem como pode ter aí esses riscos na hora de você utilizar um repertório desconectado da sua argumentação. Isso aqui é importantíssimo. Pode usar alusão histórica, você deve usar alusão histórica. Você pode pegar de forma pontual um evento como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial ou a ditadura de Vargas, por exemplo, como é o caso dessa redação aqui que eu trouxe para vocês no exemplo. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Então, o candidato vai continuar a sua introdução dizendo o seguinte: olha, assim como no passado já houve casos em que as notícias, as informações, os dados, eles foram manipulados para um fim, é normal, ou melhor, acontece ainda isso hoje. Então, ele está fazendo uma comparação entre eventos baseado num fato histórico, certo? Então, veja aqui como é interessante utilizar esse repertório. O que é mais interessante ainda no uso de um fato histórico como repertório é porque ele é um repertório conhecido, reconhecido. Você não precisa justificar numa fonte, diferente do que a gente viu agora. Você tem que pegar um livro, você tem que pegar um autor reconhecido para que você tenha essa contextualização. Num fato histórico, não. É interessante como o candidato fez aqui, falar em poucas palavras qual é o objetivo dele em escolher aquele recorte histórico ali para colocar no texto. Mas não precisa, até porque o fato em si já se explica, você não precisa trazer tantos elementos para que aquele assunto, para que aquela introdução de tema seja compreensível. Certo? Então, o que é interessante do fato histórico é isso. Mas, repetindo aqui o que eu já falei antes, tenha cuidado na hora de fazer essa ligação entre sua argumentação e o fato histórico que você está escolhendo. Assim como todo bom repertório, um fato histórico ele precisa estar bem amarrado com a sua argumentação, certo? Então, se você faz um texto falando sobre eugenia, por exemplo, você utilizar um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto, ou utilizar um fato que os espartanos na época da antiguidade, eles eliminavam pessoas que tinham algum tipo de deficiência, isso dar um exemplo baseado em um fato histórico. Então, se você está falando que
existe eugenia ainda hoje no mundo por causa disso, disso e disso, você utilizar esses exemplos históricos vai fazer com que o seu pensamento, né, com que essa argumentação, ela tenha aí uma boa base de fundamento. Então, é importante, assim como você está fazendo esse pensamento, fazendo com que ele esteja concatenado aqui com a sua argumentação, e você também tem que fazer isso com os livros, você tem que fazer isso com as séries e filmes, certo? Então, não coloque só por colocar, não coloque porque você já está planejando utilizar aquele livro, aquele filme, aquela série. Não, você tem que pensar junto com o texto, você tem que pensar junto com a argumentação. Voltando aqui para o início da aula, é no campo da competência 3, lá no planejamento de texto. Antes mesmo de você pegar o seu rascunho e começar a escrever o seu texto, você tem que fazer uma seleção de argumentos. E esses argumentos se baseiam em notícias, fatos, filmes, séries, livros e em outras coisas que a gente pode aí utilizar para enriquecer o repertório, certo? Esse repertório só vai funcionar e só vai fazer você pontuar bem na sua redação se você utiliza ele de forma pertinente, de forma legítima e de forma produtiva. E isso aqui você só vai conseguir fazer se você planeja antes o uso desse repertório. Então fique ligado, não utilize só por usar. Mais uma vez, eu peço que você tome cuidado com esse tipo de argumento que você pode encontrar por aí. Citação para usar em qualquer redação. Repertório coringa. Cuidado, gente, cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o seu repertório só funciona se for junto com a sua argumentação. Então, como é que você vai ter um repertório coringa, ou se você tem uma citação para usar em qualquer tema, se você não sabe o tema e você não sabe qual é a argumentação que você vai levantar ainda, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter todo cuidado, certo? Por quê? Porque senão o seu texto vai ficar cheio de buracos, cheio de remendos. Eu já peguei uma redação em que o autor do texto fez uma redação bem bonitinha, sem repertório, e lá no final ele me jogou uma citação para dizer assim, tá aqui meu repertório, que não tinha nada a ver com o texto. Só para dizer, colocou um final lá, uma frase, o grande finale dele foi colocar uma frase de um filósofo para dizer que tinha um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Não. A única coisa que esse repertório era legitimado porque tinha uma fonte de autoridade, mas ele não tinha nenhuma relação com a argumentação, ele não era pertinente ao tema. Ele colocou lá só para ficar bonito, para dizer que botou porque sabe que precisa ter uma citação. Não, gente, citação é repertório, mas não é só isso. Ó, tá aqui essa aula toda aqui que eu expliquei para vocês, vários outros repertórios que você pode utilizar. Então, cuidado, fique de olho, né? Sua redação tem que ser planejada, tá bom? E esse planejamento é muito importante para você chegar na sua nota 1000. Então, continue aqui com a gente no nosso canal, se inscreva, ative a notificação, baixe o material que está aqui no link de descrição. Tudo isso que a gente viu aqui e mais vai estar nesse material para você, além de temas de redação, folha de redação e um cronograma de estudos para você se organizar até o Enem. Então, até a próxima aula.